Estamos de volta com o nosso programa Espaço Cidadão, chegando em todo lugar onde tiver internet pelo nosso canal do YouTube. Anota aí, faça sua inscrição no Robson Carvalho. Hoje vamos conversar com a professora, cientista política Ana Prestes. Ela, neta de Luiz Carlos Prestes, e conosco vai falar sobre quem foi Luiz Carlos Prestes, falar sobre o próprio comunismo, que tem gerado tantos equívocos, né? E também falar sobre a coluna Prestes. Seja bem-vinda, professora Ana Prestes, ao nosso programa Espaço Cidadão. Obrigada, Robson. Obrigada a todo mundo que está nos ouvindo, nos vendo. Muito bem. E eu peço que, inicialmente, você possa compartilhar com o nosso telespectador o que é comunismo. Eu faço a pergunta porque hoje o que é comunismo, ou ser comunista, está se resumindo, misturado com um bocado de fake news. E no passado se dizia que era alguém feio, que tinha barba grande e comia criancinha, coisas malucas. E hoje se diz que aquela pessoa que criticou, por exemplo, o atual governo, o presidente Bolsonaro, é comunista automaticamente, ou é petista e por aí vai. Então, o que é comunismo, Ana? Você tem razão, a palavra ela foi muito banalizada por um lado e por outro, assim, muito estereotipada também, né? Uma carga muito pejorativa hoje, né? Em cima dessa palavra. Agora, a palavra comunismo, o comunismo, ele é algo muito simples de se entender, né? Ele tem a ver com comunidade, com comunitário, com uma vida mais próxima de uma extrema humanização da convivência humana em sociedade, né? Em que realmente os valores de partilha e valores que não são nada parecidos com esse sistema capitalista que a gente vive, né? De quem tem mais pisando em cima de quem tem menos, né? Ele tem esse sentido da busca pelo bem comum, da busca pelo comum, que é né? E as mulheres, no sentido de humanidade. Então, essa é a origem do comunismo, do pensamento comunista. E o que é que a gente poderia dizer, basicamente, sobre a diferença entre capitalismo, comunismo e socialismo, né? O que seria um ponto fundamental que mostra a diferença de um para o outro? Capitalismo é o sistema que a gente vive hoje na maioria dos países, né, do mundo. Eu acho que ele é mais fácil para a gente entender. A própria palavra já diz capitalismo, no sentido de você capitalizar, tirar lucro, tirar vantagens em cima de algo, né, e no sentido mercadológico, no sentido do comércio, das trocas, né, de como são feitas essas trocas. Né? Como é organizado o trabalho, né, nessa sociedade, né? O socialismo seria uma espécie de etapa de transição entre essa fase que nós estamos, o capitalismo, para uma fase de uma extrema partilha, de uma extrema socialização, né, dos bens de produção, dos bens de consumo, etc. Então, e o comunismo, isso que eu disse, que é essa etapa um pouco utópica, né? Um pouco ideal, no sentido de algo a se conquistar pelos seres humanos, né? Para que eles consigam viver em maior harmonia com a natureza, com o meio planeta, né? Sem precisar se matar, sem precisar se explorar uns aos outros. Muito bem. Ana, e quem foi, ou até podemos assim dizer, quem é Luiz Carlos Prestes? Luiz Carlos Prestes é um gaúcho, nasceu em Porto Alegre, filho de uma professora e de um militar. Seu pai era um militar, Antônio Felizardo Prestes, e ele, muito jovem, ingressou na carreira militar, porque a família, era até, na época, era bastante comum que os meninos, né, entrassem uma carreira militar como uma forma de até ajudar a família, sustentar a família. Foi nesse sentido que ele estudou bastante para entrar nessa carreira, e mais tarde ele é hoje reconhecido mundialmente, né, como líder da coluna Prestes, uma marcha
que percorreu 25 mil quilômetros, Brasil adentro, e virou uma referência, inclusive para lideranças mundiais, como o próprio Mao Tse-tung na China, o Ho Chi Minh na China, no Vietnã, lideranças latino-americanas, como o próprio Fidel, Che, tiveram em conta ao organizar os seus próprios processos revolucionários, o que foi a Coluna Prestes no Brasil. Mais tarde ele se torna comunista e ele vai atravessar o século XX. Ele vai estar presente em todos os principais momentos da política do Brasil e da América Latina, de uma certa forma, no século XX. Ele vai morrer em 1990, aos 92 anos. Então, ele chegou a assistir a queda do Muro de Berlim. Eu acho que foi o último evento de grande impacto mundial que ele chegou a assistir pela televisão, que ele soube, né? Inclusive, eu era criança, nós, os primos, a gente estava no ambiente da casa, a gente participou com ele, né? Ele chegou a participar da primeira campanha, da primeira eleição do período democrático, foi a campanha de 89, ele, na época, era presidente de honra do PDT, e ele participou da campanha do Leonel Brizola, a presidência do Brasil. Foi o último evento. Então, eu diria que o primeiro evento político dele, né, foi a própria Coluna Prestes, lá na década de 20, do século 20, e o último foi a campanha eleitoral de 89. Então, ele atravessou o século 20 e acabou sendo, hoje é reconhecido como uma figura política importante. Não tem como você contar a história do Brasil do século 20 sem falar de Coluna Prestes. É verdade. Ô, Ana, e quando a gente pensa no que significou, né, qual a importância que trouxe para o Brasil em meio a tantas discussões, a Coluna Prestes, inclusive por ter sido essa referência internacional? O que significou a Coluna Prestes? Isso. Tá, vamos lembrar. Sua avaliação. Vamos lembrar lá do início do século XX, né? E que Brasil nós vivíamos? Nós vivíamos um Brasil que estava consolidando a sua república, né? A república ainda era muito recente, né? Era da década de 90 do século XIX. Então, e um país com uma profunda desigualdade social, que até hoje está muito presente. Então, um país marcado por um país totalmente explorado por forças estrangeiras, né, pelos europeus, ao longo de séculos, né, um país com uma massa de seres humanos escravizados que é uma das maiores, se não for a maior do mundo, por muito tempo, mais de 3 séculos de escravidão, né, e um país com uma elite muito consolidada, né, uma elite que suga tudo do seu povo, dos seus trabalhadores. Então, imagina como era o interior desse Brasil nessa década de 20 do século passado, miséria, pobreza. Então, não só o Prestes, o jovem Prestes militar, como outros jovens militares, ao observarem esse Brasil, sentiu uma grande indignação. Ele sentiu que quem estava no poder era a elite, como os latino-americanos falam, terratenientes, né, que são os donos da terra, né? A gente sabe a política do governador, a gente sabe, né, como era organizada a política no Brasil nessa época, né? Muito forte em São Paulo, Minas, Rio, os grandes produtores de café. Nessa época a gente estava perto da Grande Depressão, que agora a gente está comparando muito com esse momento agora, se a gente, como é que vai ser essa crise econômica parecida com aquela época. Então, a gente estava na iminência de uma grande depressão econômica mundial. Então, a Coluna Prestes, ela foi falando de forma simples, uma revolta de jovens militares contra a situação de pobreza e miséria, desigualdade social do seu país. Então, eles se sentiram na necessidade de entrar país adentro para falar com as pessoas, para defender outro Brasil. Prestes não era comunista, os dirigentes, os tenentes ali, não eram comunistas, o Miguel Costa, o Siqueira Campos, eles não eram comunistas, eles eram idealistas de um Brasil mais justo socialmente. Ana, e diante dessas ideias que ele e os seus camaradas acabaram defendendo, os seus companheiros também, ele acabou sofrendo muitas represálias, inclusive
em períodos da própria da ditadura de Vargas, por exemplo, né? Teve o problema da perda da sua companheira, inclusive. Você podia falar um pouquinho sobre isso, Olga Benário, né? Quando termina a coluna Prestes, muitos vão querer saber quem é esse cara, né? Quem é? Então, não começava. Vamos lembrar o que estava acontecendo no mundo. Em 1917, antes da Revolução Russa, o movimento comunista internacional começa a ficar mais forte. E aqui na região da América Latina, na Argentina, no Uruguai, onde tinham células, pequenas células já do movimento comunista, começaram a querer saber quem era. E ele acabou sendo conquistado, né? Prestes foi conquistado mesmo. Para a tese de Marx, de Lenin, ele foi ganho, né, para essa ideia. E a partir disso, ele inclusive recusa qualquer participação em projeto político ao lado do Getúlio, qualquer outra coisa, né, estava na iminência da Revolução de 30. Ele vai para a União Soviética, na época que era o grande comando do movimento comunista internacional, e ele vai receber a missão de fazer uma revolução no Brasil. E a partir dessa avaliação feita lá de longe, muito longe, e hoje está reconhecido sem uma base mais nacional, sem um pé mais no chão aqui do Brasil, se havia ou não condições de você fazer uma revolução socialista aqui no país, ele volta com a Olga Benário, que era também uma alta dirigente da Internacional Comunista. Ela vem, inclusive, para fazer segurança dele, e eles acabam se apaixonando e ficando juntos, e ela está do lado dele nessa tentativa de revolução no Brasil. A revolução não tem êxito, como nós sabemos, e aí, nessa época, o movimento comunista era perseguido no mundo inteiro, e no Brasil não foi diferente. E ele, como expoente do movimento comunista internacional no Brasil, foi perseguido por Vargas, a sua companheira também, Olga Benário, foi extraditada, foi deportada para a Alemanha, ela era alemã. Regime nazista, né? E ela foi entregue às mãos de Hitler, né? Ela foi entregue e faleceu. Ela estava grávida. Minha tia Anitta Leocádia, que está viva até hoje, é uma historiadora, conta bem essa história. E a minha bisavó, Dona Leocádia, consegue tirar das mãos dos nazistas a bebezinha, né, a Anitta, depois que a Olga já não conseguia mais amamentar, e depois disso a Olga vai ser exterminada no campo de concentração. Então, e aí Prestes vai ficar 9 anos preso, né? Ele era realmente alvo do regime de Vargas, no sentido de abafar a possibilidade de que as ideias socialistas e comunistas fossem divulgadas no Brasil. Não podia nem conversar, não podia ter nenhum sobre isso. Ana, e para finalizar, muito bacana, muito importante essas informações que você compartilha com a gente. Eu gostaria que você, do fundo do seu coração, compartilhasse com a gente um momento marcante na sua convivência com o Luiz Carlos Prestes, seu avô, que até hoje lhe traz emoção. Então, eu acho assim, eu não consigo dissociar muito a figura do meu avô da minha avó, sabe? Da minha avó Maria, que viveu 40 anos ao lado do Prestes. Assim. Uma coisa que marcou muito no meu avô, marca até hoje, é essa capacidade dele ter mulheres tão fortes ao lado dele, né? Como a própria Olga, como a minha bisavó, Dona Leocádia, e mais tarde a minha avó Maria. E me marcou sempre muito a relação dele com ela, e perceber essa parceria que eles tinham, o profundo respeito que ele tinha por ela, uma mulher simples, nordestina, que não fez, nem completou o ensino fundamental, mas que caminhou com ele lado a lado por 40 anos, até o fim da vida dele, e que ele tinha um profundo respeito por ele. Então, eu aprendi com o meu avô, Luiz Carlos Prestes, que sem dar voz às mulheres, sem dar participação às mulheres, sem ter grandes parceiras ao seu lado, ninguém faz nada, né? Então, e ele foi um grande exemplo disso. Que maravilha.
Muito obrigado, viu, professora, cientista política, Ana Prestes, pela sua participação aqui no nosso programa Espaço Cidadão. Muito obrigado de coração. Obrigada eu, viu? Muito obrigada mesmo. Maravilha. Ficamos por aqui com o nosso programa.